Fala galera, hoje é dia de edição de imagem e na aula de hoje nós vamos aprender a fazer essa transformação. Tudo bem com vocês, pessoal? Eu sou Roberto Delano e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal que tem o objetivo de levar até vocês muito conteúdo dedicado à fotografia e à edição de imagens, pois o domínio desses dois segmentos pode fazer de você um fotógrafo incrível. E a nossa meta não pode ser menos do que nos tornarmos fotógrafos incríveis. E na aula de hoje nós vamos fazer a edição de imagem que vocês acabaram de ver na introdução desse vídeo. É uma edição de nível médio, feita no Adobe Photoshop. Mas se você for iniciante e não tiver prática alguma, não se preocupe, pois o método que eu uso nas minhas aulas é um passo a passo muito bem detalhado e você vai acompanhar com muita facilidade esse tutorial. A imagem que vamos usar aqui nessa aula, eu vou disponibilizar para vocês baixarem direto do meu diretório de conteúdo de apoio aos meus alunos. Aqui na descrição desse vídeo tem um link onde você vai clicar e entrar com seu nome e seu melhor e-mail. E neste e-mail você vai receber um link de acesso. Você clica nesse link e baixa a imagem que vamos usar aqui na aula. Nesse diretório existem também outros arquivos que você pode baixar, como as imagens que eu uso em outras aulas que eu tenho aqui no meu canal, né? E documentos como modelo de contrato ou autorização de uso de imagem, que aos poucos eu vou disponibilizando aí para vocês, tá bom? E você vai encontrar também dentro desse diretório o meu e-book Fotografia Descomplicada. Um livro digital elaborado com uma linguagem clara e objetiva, com ilustrações e exemplos de temas que abrangem a fotografia básica, como foco, exposição, fotometria, câmeras, lentes, enfim, um conteúdo muito rico para quem está começando na fotografia. E esse e-book você pode também baixar gratuitamente. E sempre que eu postar algo novo, tanto no diretório quanto aqui no canal, eu aviso vocês através deste mesmo e-mail, ok? O uso desse diretório tem apenas uma ressalva. Os arquivos que eu disponibilizo para vocês possuem direitos autorais e são de uso exclusivo para as aulas aqui do meu canal e não podem ser distribuídos, reproduzidos ou postados em redes sociais, sites ou qualquer outro tipo de exposição. Então, usem os arquivos apenas para aprendizado, beleza? E só para finalizar aqui essa introdução, eu vou fazer um comentário rápido a respeito do idioma do meu Photoshop. O meu Photoshop é em inglês, mas quem estiver usando o Photoshop em português, não se preocupe, pois eu vou traduzindo os comandos e você não terá dificuldade nenhuma em acompanhar essa aula, beleza? E eu vou explicar rapidamente para vocês por que eu uso o Photoshop em inglês. E eu quero que vocês tomem isso como uma dica muito importante a respeito do idioma do Photoshop, tá bom? Quando você está dando seus primeiros passos, aprendendo aí o básico da edição no Photoshop, você encontra facilmente materiais didáticos em português, tanto na linguagem do conteúdo, quanto no idioma do Photoshop. Mas à medida que você vai evoluindo nas suas edições, os materiais didáticos com o Photoshop em português vão ficando escassos. E chega uma hora que você não encontra mais nada além do básico. E nessa hora, não conhecer os comandos e ferramentas do Photoshop em inglês dificulta muito o seu aprendizado. Se você souber os comandos e ferramentas do Photoshop em inglês, mesmo sem falar o idioma, você consegue entender com facilidade um bom tutorial. Então,
faça o possível para usar o Photoshop em inglês. Vai facilitar muito a sua vida quando você sair do nível básico da edição. E acredite, é fácil e intuitivo usar o Photoshop em inglês. E dito isso, vamos então à nossa aula de hoje. Bom, pessoal, então para começarmos aqui a aula, eu vou passar as instruções detalhadas de como vocês vão baixar o arquivo que é a fotografia original para o acompanhamento desse tutorial, tá? Como eu disse ali no começo, você vai clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo e esse link vai direcionar você para uma página onde você vai deixar o seu nome e o seu melhor e-mail. E no e-mail que você deixar nesta página, você vai receber um link de confirmação. E ao clicar nesse link de confirmação, já abre para você a página de boas-vindas. Leia essa página com atenção, são apenas 2 ou 3 parágrafos, e se você concordar com os termos de uso do diretório, basta clicar em continuar, que você acessa então todo o meu conteúdo de apoio aos alunos. O arquivo que você vai baixar para essa aula é o edhldelano.zip. Lembrando que você pode baixar qualquer outro arquivo dentro desse diretório, como os modelos de contratos e autorizações, ou mesmo o meu e-book Fotografia Descomplicada, respeitando sempre as regras de uso dos arquivos contidos aqui, ok? Bom, então vocês vão baixar aqui o arquivo, né, edhldelano.zip, vocês clicam aqui na setinha que tem no canto superior esquerdo do arquivo, clicando aqui, dependendo do seu navegador aí, o download vai começar automaticamente ou vai pedir para salvar o arquivo em alguma pasta e você salva aí ele na pasta de sua preferência, tá? Eu não vou fazer aqui porque eu já tenho ele salvo aqui dentro da minha pasta, tá? Feito isso, nós vamos extrair as imagens que estão dentro deste arquivo, ok? No meu caso aqui, eu uso o WinRAR, então para mim extrair eu clico com o botão direito e depois eu clico em Extract Here. E aí eu tenho aqui os meus arquivos, tá? E você, se usa outro software aí, faz da forma que o software determina, tá bom? Dentro desta pasta, então, terão 2 arquivos de imagem, tá? O primeiro é o HL01, que é a fotografia que vamos usar, e o segundo é o Lens Flare Left, que é um arquivo de imagem complementar. Nós vamos usar ele em uma etapa dessa nossa edição, tá bom? Então você precisa ter os 2 arquivos aí extraídos em uma pasta do seu computador, tá legal? Feito isso, vamos abrir o Photoshop, tá? No caso meu aqui já está aberto. E vamos arrastar a imagem para dentro do Photoshop. Existem várias formas de abrir essa imagem no Photoshop, né? Você pode vir aqui em File e abrir aqui, né, no Open, ou você pode arrastar a fotografia para dentro do Photoshop e eu prefiro este método, tá? Eu acho mais rápido. Eu já estou com a pasta aberta, então é mais prático. Então eu vou na minha pasta, clico em cima da foto e arrasto para dentro do Photoshop. E ao soltar, a minha foto já está aqui no Photoshop. Eu vou pressionar Ctrl 0, porque eu gosto que a minha foto preencha o palco total do Photoshop. Tá legal? Pessoal, olha só. Antes de começarmos a edição, eu preciso falar de um assunto que eu sempre falo em todas as minhas edições. É uma tecla que eu bato muito em cima dela, eu martelo muito em cima dela. Uma fotografia, para ter um resultado excelente na edição, precisa já ter sido feita com excelência. É preciso que no clique essa fotografia já tenha ficado maravilhosa, extraordinária, incrível, tá bom? Quanto melhor a fotografia for no clique, melhor será o resultado da edição. Se você quer uma fotografia incrível na edição, um resultado final incrível, você precisa fazer
um clique incrível. Uma fotografia mais ou menos, ou uma fotografia ruim, não vai te dar um resultado incrível e vai tomar muito o seu tempo na edição. Para você tentar deixar uma fotografia ruim, boa na edição, salvar aquela fotografia, toma-se muito tempo. Então você precisa ter uma fotografia que já saiu boa da câmera. Se você gosta de desfoque, use uma lente adequada, já faça um desfoque bonito para não tentar desfocar no Photoshop, porque além de muito trabalho, fica artificial, tá? Já capricha na luz, já pensa na composição, já olha os objetos que tem no fundo para não ficar manipulando a imagem, porque perde muito tempo, tá bom? Uma outra coisa que eu quero falar para vocês antes de começarmos a edição é uma dica de Photoshop, tá? Olha só, pessoal, eu deixei aqui o meu Photoshop aberto da forma que eu não trabalho propositalmente, tá? Para vocês verem a mudança que eu vou fazer. O Photoshop, ele tem algumas áreas de trabalho diferenciadas, tá? São os layouts, né? Então eu estou aqui no layout padrão do Photoshop. Esse layout padrão, ele tem algumas coisas aqui que não me interessam. Por exemplo, ele tem aqui as propriedades do documento. Quando eu estou editando, eu não preciso ver as propriedades do documento. Aqui em Color, eu tenho essa opção de Color aqui no meu painel de ferramentas. Se eu clicar aqui em cima do meu Foreground, eu vou abrir a mesma função aqui desse painel Color. Então se eu arrastar aqui, por exemplo, ó, e der um clique no OK, notem que, olha só, aqui no painel Color ele já vai para o mesmo local e altera aqui a cor do meu foreground, tá? Então isso aqui não me interessa, não tem por que eu usar essas funções. Talvez um designer gráfico ou algum outro profissional aí que use o Photoshop utilize essas funções, mas eu como fotógrafo não utilizo, então eu não utilizo esse workspace. Então como é que eu faço? Eu venho aqui em Window, Workspace, no caso de Photoshop em português vai ser janela e, se não me engano, área de trabalho ou espaço de trabalho, tá? E aí eu vou selecionar Photography. Notem que tem uma opção já pré-programada para quem é fotógrafo e eu gosto muito de usar esta opção, tá? E eu recomendo para vocês também usarem, até porque vai ficar mais fácil de acompanhar a aula, tá? Porque aí a área de trabalho de vocês ficará igual à minha, tá? Então eu vou selecionar aqui o Photography e notem que eu tive uma alteração aqui no meu painel. Aqui também no meu painel da esquerda mudou alguma coisa. Eu tenho mais algumas funções aqui. Eu tenho o meu histograma, gosto muito de trabalhar com o histograma. E tenho a minha aba Ajustes. E depois aqui embaixo, né, Layers, Canais e tudo mais aí que tem no Photoshop, tá? Então eu recomendo muito vocês trocarem o Workspace, né, ou a área de trabalho, para Photography, tá bom? Ou fotógrafo aí, para quem tiver com o Photoshop em português, tá bom? É muito ágil pra gente e para vocês acompanharem a aula aí também vai ser mais fácil, tá legal? E dito isso, vamos começar então a nossa edição. Sempre que eu vou começar uma edição, eu costumo duplicar o meu background. Se vocês olharem os outros vídeos que eu tenho aqui no canal, vocês vão ver que eu sempre duplico o background para ter uma segurança, né? Caso faça alguma alteração na imagem que não fique legal e não dê para dar aí um Ctrl Z, né, para retornar o processo, é só deletar e tem o background ali intacto ainda para ser trabalhado novamente, né? Só que eu só faço isso, pessoal, no caso de fazer alterações físicas na composição da imagem. Por exemplo, mexer no fundo, remover um objeto indesejado, remover espinha ou alguma marca da pele, algo que altere diretamente o background, a minha imagem principal. Se eu for trabalhar com cores e luzes, iluminação e efeitos, eu não preciso duplicar o meu background, porque eu não vou trabalhar alterando ele não será alterado, então eu não preciso
dar o Ctrl J e criar uma nova camada a partir do background, tá? Então, no caso dessa imagem aqui, eu não vou duplicar o background e já vou direto para a edição, tá bom? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, né? O primeiro passo, não coisa não existe. O primeiro passo que nós vamos dar aqui nessa imagem é o seguinte: nós vamos criar uma layer de ajuste de cores seletivas. Nós temos aqui no Workspace Fotógrafo, nós temos duas formas de fazer isso. Nós podemos vir aqui no menu inferior direito, clicar em cima do criar nova layer de ajuste e selecionar a opção Selective Colors. Só que nesse Workspace nós temos também a opção de clicar diretamente aqui em cima da opção Selective Colors, e eu vou usar esta opção. Eu vou clicar aqui e vai abrir a minha janela de cores seletivas. Nesta janela de cores seletivas, nós podemos trabalhar individualmente cada cor. Nós podemos trabalhar os vermelhos, amarelos, verdes, cianos, azuis, magentas, brancos, neutros e pretos. No caso dessa imagem aqui, nós vamos trabalhar os amarelos e os vermelhos aqui nas cores seletivas, tá bom? Então eu vou primeiro selecionar o amarelo e aqui na primeira opção do amarelo, que é o ciano, eu vou clicar na barra deslizante e levar o controle totalmente para a esquerda, tá bom? Notem que a minha imagem vai ficar bem avermelhada, tá? Depois eu vou selecionar o vermelho, né, os reds, e nos vermelhos eu vou trabalhar com o controle para o lado direito, tá? Inverso do amarelo. Eu vou quebrar um pouquinho o vermelho. Se eu trazer ele para a esquerda, ele vai ficar bem vermelho, mas eu não quero isso, tá? Então eu vou levar ele aqui um pouco para a direita, mais ou menos 25 aqui, tá bom para mim. E aqui eu vou trabalhar um pouco magenta também, vou subir aqui próximo de 10, tá bom? Não precisa ser preciso aqui, tá, pessoal? Vocês podem aí também testando de acordo com a imagem que vocês estão editando, tá? De repente a imagem ela ficou mais fria, não tá tão puxado para o vermelho, e aí você pode trabalhar aqui mais para o vermelho, né? Para dar aquela aquecida na imagem, né? No caso dessa imagem, que já era uma imagem que já tinha um tom quente, né? Eu fiz ela no final de tarde com o sol baixo e ela pegou essa cor bonita, esse tom quente, então eu não preciso aquecer muito, tá? Apesar de gostar de tons quentes, mas tudo tem um limite, tá? Feito essa configuração, vou fechar esta janela e vou para a próxima etapa. Nessa próxima etapa, nós vamos agora usar a imagem auxiliar que está lá junto com essa imagem que nós estamos editando, que veio já lá no arquivo e você extraiu na sua pasta, tá bom? Então nós vamos lá na pasta, vamos clicar em cima de Lens Flare Left e vamos arrastar para dentro do Photoshop, tá? Você clica em Enter. E aí, pessoal, notem que essa imagem aqui, ela é um fundo preto, né, com um flare de luz. Então eu vou adicionar esse flare de luz dentro da minha imagem. Aberta essa imagem aqui, você vai aplicar um modo de mesclagem nela, um Blending Mode. Você vem aqui na opção de Blending Mode, clica na setinha aqui, ao lado, né, da opção, vai abrir o menu e você vai escolher a opção Soft Light ou Luz Suave. Desce aqui em Soft Light e seleciona essa opção. E olhem só o efeito de luz que deu aqui na lateral. Olha só, vou desligar e vou ligar. Olha, ele intensifica a luz lá em cima no canto e ele coloca aqui, pessoal, olha, um flare de luz, um flare de lente.
É aquele reflexo que dá na lente quando você não está usando parasol. Às vezes ele é indesejado, mas às vezes ele dá um glamour na imagem, tá bom? Eu gosto bastante de colocar, não sempre, né, em algumas imagens, mas com essa aqui combina, com esses raios de sol, né, essa composição ela combina bem, tá? Caso você ache que está muito forte, você pode dar um opacity nele, ó. Você pode dar uma transparência, tá bom? Eu vou deixar aqui no máximo, porque eu quero mostrar para vocês o processo de edição, né? Então eu vou deixar aqui no máximo, tá? O próximo passo agora é dar uma clareada na pele dela. Eu achei que a pele dela ficou muito escura, porque esse Lens Flare Left ele tem um fundo preto, né? Então ele escureceu a imagem como um todo e escureceu o rosto dela. Então eu quero dar uma clareada aqui no rosto dela. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou criar uma layer de curvas, tá? Eu posso criar essa layer aqui no menu, né? Eu tenho a opção de curvas e também tenho a opção de curvas aqui em cima na minha aba ajustes. Eu vou usar essa opção aqui. É a mesma coisa, tá, pessoal? É a mesma ferramenta. E como eu disse, eu vou extrapolar aqui nessa opção de curvas, tá? Então eu vou subir forte aqui, tá, pessoal? A imagem vai ficar feia, mas ela não vai ficar assim, tá bom? Nós vamos fazer os ajustes adequados nela, tá? Então eu vou fechar aqui a minha janela e agora eu vou arrastar essa opção curvas para baixo. Eu vou deixar ela em cima apenas do background, tá? Notem que extrapolou mais ainda, porque agora não pegou a edição das layers de cima, né? Então agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar 2 cliques no canto direito dessa layer, tá? E aí, fazendo isso, vai abrir a janela de propriedades da layer, do estilo da layer. E aqui na opção Blending Options, nós temos 2 controles deslizantes de luz e sombra e nós vamos utilizar o último de baixo, tá? Você clica no indicador da esquerda e vai deslizando ele para a direita. E notem que nós vamos separando os tons escuros e claros da imagem. E aí você leva ele até uma opção aí que isole um pouco o rosto do cabelo, tá? Aqui nós vamos nos concentrar no rosto, o restante podemos ignorar. Feito isso, você pressiona Alt do seu teclado e dá um clique em cima deste indicador que você acabou de deslizar. E você vai notar que ele se separa. E aí você clica em cima da parte da direita desse indicador e vai deslizando ele para a direita. E notem que a transição de luz e sombra vai ficando suave. E aí você leva até um ponto aí que fique bem suave, tá? E aí tá legal. Eu vou deixar aqui mais ou menos em 200. Tá? Então o meu primeiro indicador está próximo do 70 e o segundo próximo do 200, tá bom? Feito isso, eu dou um OK. Agora é o seguinte, nós vamos inverter a máscara deste efeito para esconder o efeito e revelar com o pincel. Como é que eu faço isso? Eu clico em cima da máscara e pressiono Ctrl I. E a máscara se inverte, ela fica preta e esconde o efeito. E agora nós precisamos revelar o efeito no rosto da modelo, tá bom? Eu vou selecionar o pincel, no caso meu aqui já está selecionado, tá? Mas você dá um clique em cima aí do pincel, você confere se a opacidade está em 100% e o flow em 100%, você confere também se o foreground do seu pincel está em branco, se tiver uma cor diferente de branco ou de preto, você pressiona D do seu teclado, que ele reseta, e se o preto ficar por cima, você pressiona X, que ele inverte, tá? Então você deixa o branco por cima, porque a máscara está preta, né? Máscara negra, pincel branco, e aí você vai passar no rosto. E olha só, vai revelando aqui o efeito no rosto da modelo, tá bom?
Feito isso, você vem aqui no modo de mesclagem e também aplica uma mesclagem de luz suave ou soft light. E aí dá uma suavização aqui no efeito. Se ainda assim o efeito ficar estridente, muito forte, destoante do resto da imagem, você vem aqui em Opacity e aplica uma transparência. Eu vou deixar o meu aqui com, deixa eu ver, 35. 35 acho que ficou legal. Deixa eu tirar a visualização. Ó, antes e depois. Antes e depois. Acho que dá para aumentar um pouco. Vamos botar aqui 45. 46 no caso, né? Próximo de 45. Vamos desativar a visualização. Aqui para mim ficou legal. Notem que dá uma clareada no rosto e sem destoar muito do resto da foto, né? E como eu usei um modo de mesclagem, ele fica aí um efeito bem bacana, né? Bem mesclado com o rosto, tá bom? E feito isso, vamos para a próxima etapa. E agora nós vamos criar uma layer de ajuste de níveis, tá? Nós vamos trabalhar os níveis desta imagem. Mas antes de criarmos essa layer, nós precisamos tirar a seleção da curva onde nós trabalhamos a iluminação do rosto, tá? Porque essa curva ela está embaixo aqui e se ela estiver selecionada, quando você criar uma nova layer, ela cria em cima da curva. Se você clicar em uma área qualquer aqui e tirar a seleção, ela é criada em cima de todas as outras layers, tá? Então, nós temos aí duas opções de criação dessa layer também, tá? Você pode clicar aqui no menu de criação de layer, né, de ajuste, e selecionar a opção Levels, tá, que é níveis. Ou você pode também, na aba Ajustes aqui em cima, clicar na opção Levels e também vai abrir aí a opção de ajuste de níveis, tá? O ajuste de níveis, ele trabalha do seu lado esquerdo as sombras e do seu lado direito as altas luzes. Se eu deslocar o meu indicador da esquerda para o lado direito, eu vou escurecendo, né? Vou baixando as sombras, deixando as sombras cada vez mais escuras. E ao contrário, eu faço o clareamento das partes mais claras da imagem. Se eu clicar em cima do meu indicador do lado direito e arrastar para a esquerda, eu vou subindo as minhas altas luzes, tá? Então aqui eu vou trabalhar um pouco os tons médios, que é o meio, e o meio vai alterar apenas as luzes medianas da imagem, e eu quero dar uma leve clareada nos tons médios dessa imagem, tá? Eu vou fazer isso porque eu ainda vou trabalhar o contraste dessa imagem, tá bom? Eu poderia também dar uma baixadinha aqui nas sombras, tá? Bem pouco, uma coisa bem sutil. Só para dar um pouquinho de contraste nos níveis, mas eu vou aumentar o contraste com uma camada de curvas, tá bom? Feito isso, eu fecho aqui essa minha layer e eu crio agora, então, uma camada de curvas. Eu tenho a mesma opção, eu tenho aqui embaixo a opção curvas e também tenho a opção curvas aqui em cima na minha aba de ajustes. Como aqui é mais fácil, eu vou sempre usar aqui, tá? Então, clico aqui e vou fazer a famosa curva em S. Na parte de cima, mais ou menos em 2/3 da curva, eu subo um pouco e mais ou menos em 1/3 da curva eu desço a minha curva e faço uma curva em S bem sutil. E eu tenho aí um aumento de contraste, tá? Eu vou fechar esta janela e vou colocar todos esses ajustes que nós fizemos na imagem dentro de uma pasta. Eu clico em cima da primeira, pressiono Shift, clico em cima da última e eu tenho todas selecionadas. Agora eu vou pressionar Ctrl G e aí eu tenho tudo dentro de uma pasta, tá? Vou tirar a visualização e olha só, o antes e o depois, o antes e o depois. Bom, pessoal, com isso nós encerramos mais essa edição, tá?
Novamente, eu vou falar para vocês, façam um excelente clique, façam a fotografia da melhor forma possível, escolham a lente ideal, o horário ideal e deem o melhor de vocês na hora do clique para que seja fácil você fazer a edição, para que a edição seja rápida, tenha produtividade. Nós não podemos perder muito tempo numa edição de imagem. Imagina vocês perderem aí meia hora, 40 minutos em cada foto. Você faz um ensaio para entregar aí 50 fotos. Nossa, você vai ficar 3 dias aí editando foto, né? Então, não vale a pena. Outro detalhe, pessoal, nós demoramos para fazer essa edição aqui porque eu estou ensinando vocês a fazerem. Mas se for pegar para fazer mesmo, é menos de 5 minutos para fazer uma edição dessa aqui, tá bom? Porque nós não manipulamos a imagem, né? O que demora é manipular, é trocar fundo, remover objetos, isso que é mais demorado. Mas fazer aí só o tratamento de cores e iluminação é muito rápido, tá bom? Bom, pessoal, com isso nós encerramos mais esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado de tudo aí que foi apresentado. Se ficou alguma dúvida, voltem e revejam o vídeo que está aí para vocês mesmo no YouTube, tá? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até mais.